Oi, gente querida, boa noite. Vamos nós. Boa, todo mundo chegando. Eu tô vendo se eu consigo logar nas coisas todas, gente. Alguém que já conseguiu ver se a gente está ao vivo no YouTube e no Instagram, me conta aqui. Eu acho que não conseguimos no Instagram hoje. Acho que estamos no YouTube, se eu não estiver enganada. Vamos nós. Boa noite, sejam bem-vindos. Beleza, boa. Gente querida, deixa eu ver. É, acabei de ver que teve uma tentativa de login suspeita no meu Instagram. Vou ter que trocar senha e acho que eu não vou conseguir logar desta vez para esta live. Tudo bem, vamos nós, né, minha gente? É, gente, não é brinquedo, não. Não é, não. Gente, eu tô com. Não está aparecendo online no YouTube? É. Eu acabei de ter uma notícia um pouco triste e estou um pouquinho ansiosa. Tenho um tio muito querido que está na UTI, passou por uma cirurgia e teve uma parada cardíaca. Então, estamos todos em orações. Então, seguimos, seguimos aqui no nosso encontro. E quem puder, quem tiver fé, quem acreditar aí na força do sagrado, coloca nas orações a gente também, a minha família, o meu tio, que ele fique bem. E vamos seguir o nosso trabalho, né? O nosso compromisso aqui, mas também em paralelo tá pedindo por ele, porque está nesse momento, nessa situação, então que Deus esteja com todos nós, e em especial com ele nesse momento, né? Gente querida, hoje é nossa última live deste mês. Amém. Vamos junto. Então é dia de help ao vivo. E eu queria propor que a gente, se a gente conseguir, trabalhasse várias dúvidas, várias questões. Então, fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, né? Na medida do possível. Nós temos uma hora e vamos de agora até as 10 da noite, vamos trabalhar. O que a gente conseguir, a gente vai atender, né? Então, eu coloquei algumas pessoas lá no grupo e eu queria saber se elas estão aqui. Quem do grupo que eu coloquei os casos está presente? Quem estiver presente, levanta a mão daquelas pessoas que eu citei, que eu trouxe os casos lá, para a gente poder trabalhar. Vamos nós, vamos repassar aqui quem foi que a gente printou o pedido de help e colocamos no grupo. A gente fala pra caramba, né, gente? Eu procurando os prints. Talita, acho que eu vi a Talita entrando aí. Tem mais Fernanda. Fernanda, não sei se quer trabalhar a questão dela, eu acho que é um pouco mais íntima. Bruna, Bruna Campos, Talita Toledo, Renata Maier e a Simone Miniguiti. Temos alguma delas já por aí? Se alguém também desejar alguma, né, tentar, vamos supor, sobrou um tempinho, eu tenho uma questão, ou elas ainda não entraram, eu já quero iniciar, e tiver uma questão, também pode levantar a mão. Queria deixar um espaço mais aberto para a gente poder conversar, porque às vezes eu acho que a gente pode ter questões
e aproveitar esse tempo também para trazer, mais ou menos no modo antigo, quando a gente fazia aqueles encontros tira-dúvidas de alunos, que era tão gostoso também, né? Tô com saudade da gente ter espaços mais para conversas. Então, tô aqui para vocês. Vamos lá, quem tá aí e quem quer começar? Tô vendo a Thalita entrando. Deixa eu ver se vocês disseram algo no chat. Não, só as bênçãos pro tio, tá bom. E aí, gente querida? Vamos nós? Thalita tá aí. Simone, Renata, Bruna. Tem mais gente chegando. E para além delas, estou deixando livre também para outras pessoas que queiram um help ao vivo. Vamos nós. Quem quer? Thalita já pode? Como que tá? Isa, posso, mas eu não estou conseguindo ativar minha câmera. Eu não estou entendendo por que não está ativando e eu queria poder ver. Entendi, Se entendi, você quiser entendi. passar para uma segunda pessoa enquanto eu e meu marido tentamos configurar Resolver aqui, a daqui a pouco. câmera. Tá Isso. bom, tá bom. Estamos te esperando, então. Obrigada. Estamos com espaço aberto também para alguém que queira falar antes. Imagina. Eu prefiro muito com câmera também. Deixa eu ver quem está aqui, gente. Deixa eu ver vocês. Vocês estão boa. Espaço aberto, tá? Quem quiser trazer algum ponto, alguma questão, algum pedido, algum help, estou aqui para vocês. Boa. Bora lá, Camila querida. Veja se aparece aí para você abrir o microfone. Boa noite. Boa noite, tudo bem, minha Tudo bem, querida? pessoal? Um abraço para vocês. Que Deus restabeleça a saúde do seu tio. Vamos orar por Amém. ele, sim, pela sua família. Amém, Isa, eu querida. queria saber um pouquinho sobre a questão daquela família que eu coloquei lá no grupo, sobre Uhum. a criança pré-adolescente que está manifestando assim essa quantidade de reações agressivas, violentas. E o pessoal falou bastante coisa interessante lá, eu achei muito bom a ponderação de todos, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre esse caso, por Cá, favor. traz, por favor, o caso completo, só para a gente contextualizar, até para quem não viu alguma coisa, tudo. Então, resume para a gente qual é exatamente a situação e a sua dúvida. Um pré-adolescente de 11 anos que tem Tá bom? reações agressivas, esse final de semana chegou a bater na mãe porque a mãe o contrariou. Situações de contrariedade. Em determinados momentos ele agride verbalmente os irmãos, então assim, chama a irmã por nomes de prostituta, vagabunda, assim, algo muito, muito agressivo e pesado, que não condiz com a realidade da família, né, dos valores que a família traz para eles. Ele já chegou a falar para a mãe que o motivo que ele menospreza os irmãos e maltrata eles é porque ele se sente bem, ele se sente melhor quando ele diminui os irmãos dele. Ele chegou a falar isso. Tá. Quem E é a esse final de família e qual é semana, a sua relação com eles para eu entender? né, é uma família que eu ajudo, uma família de Uhum. amigos. Uhum. Por que que eu estou te perguntando isso, Cá? Porque São bem próximos. é muito comum que a gente veja, né, situações como essa e queira ajudar. Só que o processo de atendimento, de help, né, esse processo, ele é tão delicado que eu sou contra até a gente dar de presente. Por que que eu te digo isso? Porque quando você está aqui
trazendo o seu, né, olhar sobre uma situação e perguntando sobre uma situação de uma família amiga, com a melhor das intenções, com desejo genuíno de ajudar, de contribuir, tarará, nós não vamos ter as informações que a gente precisa na profundidade para conseguir ajudar. Não vamos chegar. Quando você, na melhor das intenções, dá um atendimento de presente, por exemplo, para a mãe, né, ou para o pai e tal, essas pessoas nem sempre estão abertas e desejando tanto para trazer coisa de fora, quanto para receber o feedback que eu preciso dar para cada situação. Então, eu fico sempre com muita dificuldade de ajudar no telefone sem fio, porque acaba sendo telefone sem fio, entende? Não é assim que funciona o processo nosso. Não é assim que funciona. Por quê? Agressividade. Aí eu vou perguntar, da onde que pode estar vindo? Me conta o caso específico. Como que foi a sua trajetória? Você, que temperamento é, mãe? O pai que tem... Não dá para a gente fazer esse quebra-cabeça de longe, entendeu? Porque a gente corre risco de falar bobagem, de falar besteira, de julgar sem a gente ter os dados, tá, cá? Então, eu vou te falar uma coisa que é uma ferramenta que embasa o nosso trabalho, que eu não sei se a gente já conversou bastante sobre ela, que é a janela de Johari. Você já me ouviu falando da janela de Johari? Você sabe a ferramenta dos 4 quadrantes? Não, eu já vi você falar num curso, eu acho que foi de PNL, mas Boa. exatamente agora eu não me recordo. Então, boa. Eu quero trazer porque ela explica por que que não é assim que funciona de uma certa maneira. Eu vou abrir aqui para nós, para a gente ter esse olhar. Essa busca, ela é muito particular. O que que eu diria para quem tem uma situação dessa? Isa, tem alguém que eu quero ajudar? É você convencer a mãe ou o pai, né, a vir aproximar da gente, entendeu? Vou te mostrar a ferramenta, tá? Espera aí que eu já estou abrindo ela aqui. Deixa eu só copiar essa imagem. Eu não sei por que que ele não está... Aqui tem um ótimo da USP, ó, que beleza. Da USP a gente até fica feliz que a fonte tende a ser segura. Ó, perfeito, achei, tá aqui. Olha só como que é a base da ferramenta que a gente usa, que embasa o nosso atendimento, que você, inclusive, faz, né? E faz parte da equipe. Olha só, nós temos eu e os outros, tá? O que eu reconheço e os outros também reconhecem de mim é o eu aberto. Onde se dá o atendimento? Aqui no eu aberto. Então, um atendimento nosso, um help, ele acontece no que eu reconheço, por isso eu falo. Se eu não reconhecer, eu não posso falar, não posso trazer. Ah, Isa, eu desconfio que essa agressividade dele venha disso, 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 né? Então, eu tenho alguma coisa que eu reconheço. Ó, deve ser por isso. Tem alguma coisa aqui que eu vejo, né? E que os outros também reconhecem. Depois eu tenho partes que eu reconheço e os outros não conhecem. Aqui no eu secreto. Com certeza tem um monte de coisa aqui, cá, que você não sabe sobre esta família, sobre a história desta família, sobre esse menino, né? Depois tem uma parte que é eu desconheço e os outros reconhecem, que é o eu cego. Aqui também se dá o atendimento. Por quê? A parte do invisível. Como a gente tem uma consciência maior sobre a disciplina do equilíbrio, sobre o invisível, sobre o que pode estar por trás do comportamento da criança, a gente vai ajudar um pouco aqui, né? Só que não aleatório, sempre linkado com a questão trazida pela família, que é o meu ponto firme no último feedback seu, inclusive. Não viaja fora do que a família trouxe. A família quer saber isso, nós vamos trazer coisas de ponto cego sobre isso, que é a questão. E por fim, nós temos uma área desconhecida por todos,
Nem a gente sabe, nem os outros sabem. É um espaço de nós que está totalmente ainda inexplorado, né? Então, aqui é um ponto muito importante. Eu só vou receber feedback, por exemplo, a parte do eu aberto, como é que eu aumento? Contando coisas sobre mim. Eu trago coisas aqui do eu secreto e jogo para cá. Então, eu vou aumentando o eu aberto para ir aumentando a qualidade do atendimento, né? À medida que você vai trazendo mais coisas do eu secreto para o eu aberto, esse eu cego aqui, eu vou conseguindo te trazer feedback. E você vai ampliando o eu cego também. Quanto mais você se expõe, mais feedback você recebe, mais aumenta a área aberta, né? Então, a família precisa reconhecer a importância disso, reconhecer e querer abrir, trazer informação, colocar. Sempre um atendimento é um rasgar-se, é um colocar intimidade, é um colocar coisas que não. Então, não se faz pelo outro. Não é assim que funciona aqui. Talvez em algum lugar possa dar jeito. Eu não sei fazer isso. Por quê? Porque nós vamos num lugar de intimidade, nós vamos num lugar de profundidade, nós vamos precisar saber coisas. Quando você me conta, eu tenho uma família amiga, tem um menino no nível de agressividade violenta, não condiz com os valores da família, o que eu posso te entregar? Nada, não sei nada. Se eu elucubrar aqui, eu estou inventando, eu estou supondo, eu estou criando, eu estou imaginando. Eu necessariamente vou ter que criar um contexto na minha cabeça para falar sobre ele. E aí ele pode estar parecido com a realidade ou completamente distante da realidade. Então a gente não busca orientação por terceiros. A gente busca orientação para a gente mesmo ou para quem a gente está atendendo. Porque aí a gente tem informação privilegiada ali de profundidade, né? Se é amigo, conhecido, parente que a pessoa não abriu e falou eu quero, ó, aqui estão as informações de atendimento, a gente não teve num ambiente de atendimento, é muito pouco provável que a gente consiga ser assertivo. E se a gente for, você vai levar lá o recado, que é um telefone sem fio, a pessoa não está preparada, não está querendo, não está buscando, não fez movimento de pagar pelo atendimento, de vir, de abrir o coração e de entregar, ainda pode ser que você entregue alguma coisa e ela não receba bem, porque ela não está no contexto para receber aquilo que a gente trabalhou e alcançou para ela, entende? Então, não é assim que funciona, tá? Então, quis te dar essa explicação e é muito útil que a gente fale sobre isso, porque muita gente tem esse coração bom, né? Essa melhor intenção de querer levar isso para outra pessoa, mas não é assim que funciona. O que a gente pode fazer por essas pessoas? Tentar trazê-las para o atendimento, para uma busca, comigo ou com qualquer outra pessoa, tá? Não estou vendendo aqui. Eu vendo, mas eu não estou vendendo agora, tá? É tentar. Eu quero que seja comigo, eu quero que seja na disciplina do equilíbrio, eu quero que ela venha fazer parte da comunidade, mas não é isso que eu estou falando agora. Agora, o que eu estou falando é o que a gente pode fazer por qualquer pessoa que a gente queira ajudar nesse sentido. É compartilhar da nossa, como foi a nossa busca, o que aconteceu a partir da nossa história, o que aconteceu quando eu descobri tal coisa sobre o meu filho. E aí a outra pessoa pode falar: eu também quero isso, eu também preciso viver isso, eu também preciso. Sabe? É um caminho que a gente não pode caminhar pelo outro. Às vezes você vai querer lá estender uma ponte na frente dela para falar: vem, atravessa essa ponte. Caminhou, ela nem chegou em ponte nenhuma, aquela ponte lá é sua, não é dela. Tem sentido no seu contexto, não no dela. Então, a gente precisa, por melhor que seja a nossa intenção, levar o outro. Vou te contar um caso pessoal, tá? Eu contei esses tempos atrás, que faz 18 anos que eu sou casada com meu marido e que faz uns 15 que eu falo para ele fazer terapia, né? Ou mais. Ele foi. Na segunda sessão voltou, me deu um beijo, agradeceu. Parou. Por quê, Fia? Porque chega lá, começa a doer. Começa a doer, desiste. Desiste, foge. Entendeu? Aí, o que eu fiz, Camila? Eu comecei a falar da minha terapia para ele, mas muito intencional. Ó,
Hoje eu trabalhei um negócio lá na terapia, Fih, que se eu não trabalhasse, a conta vinha para você. Aí ele arregalou os olhos assim, o quê? Aí eu, pá, pá. Nossa. Falei, faz sentido ele? Falando assim, faz. Né? Porque a gente liga os pontinhos para eles, né? E desse jeito a gente chegou num novo momento de crise, aquela conversa mais acalorada, e ele falou: Não sei se os maridos de vocês fazem essas perguntas, o meu fez. O que que você quer que eu faça? Terapia. Entendeu? Então, você já criou ali, compartilhou de você, falou da tua busca, ou seja, você não está falando para o outro fazer uma coisa que você não está fazendo. Você não está falando para o outro que ele é pior que você, que ele precisa de um negócio que você não precisa. Entendeu? Você está falando para o outro fazer algo que você também faz e que te faz uma diferença enorme. E olha aqui, deixa eu contar para você o que que mudou. Aí você conta uma coisinha. Não fala muito. Conta uma coisa que você acha que vai fazer sentido e deixa. Porque se a gente fala muito, 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 a gente não dá ênfase em nada. É muita coisa para a pessoa pensar. Fala só uma coisa que você acha que vai tocar o coração dela. Aí, num outro encontro, você fala mais uma coisa que você acha que vai tocar o coração dela. Entendeu? E aí você vai trazendo, plantando a sementinha para que ela busque. Aí vai. Beleza, querida? Faz sentido? Cadê você? Você fechou o mic. Faz sentido? Faz muito sentido, é isso mesmo. Tá? Você me perdoa não dar uma resposta específica, direta? Claro que sim. Não, não são respostas, Isa, são construções, né? Eu Não é? É acredito que isso. é sobre a Você construção e não entendeu. é sobre a resposta, exatamente. Perfeita, perfeita. Você entendeu. Porque a partir de cada busca de cada Sim. pessoa e de cada informação que ela trouxer, o direcionamento é um, Uhum. não é? E se a gente fica fazendo aqui por ela, aí são hipóteses. Ah, pode ser que nós vamos ficar no... E aí tem uma frase que diz assim: quem planta E fica no si, raso, né? isso, Fica no isso, raso, na que a gente é superfície. contra, Sim, tá? Quem planta se, colhe talvez. Se a sim. gente não tem a pessoa aqui, o que que nós vamos fazer? Um monte de si. Ah, si, tarará, si, tarará. Aí nós vamos ficar elucubrando, não vamos resolver nada, entende? E fica no raso. Você pegou, você é maravilhosa. Você entendeu exatamente. É o caminho, é um processo e é de profundidade, não é de ficar no raso. Perfeita. Até Linda. amanhã. Amanhã Até, a gente se querida. vê. Combinado. Mas Até. continua aqui. Vou desligar, bem. Boa. Tá bom, tamo junto. Muito bem. Cadê Salazar? Falou também que gostaria. Tá aí ou não tá? Johari. Johari, gente, é o nome dos caras que inventaram essa ferramenta. Eu vi que vocês perguntaram o nome, né? É Joseph com Harry, um negócio assim virou Johari. Então não tem um sentido em si, é uma mistura dos nomes dos dois pesquisadores que, que colocaram, que fizeram essa ferramenta. Isso, maridos, façam terapia, maridos. Façam terapia. Aqui, Thalita querida, venha. Isso. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. O Tudo bem, jeito minha foi vir, querida? tudo certo. O jeito foi vir para o telefone mesmo, o Zoom pelo computador. Estava pedindo para atualizar, aí eu falei, vai demorar demais. Vou vir pelo Entendi. telefone mesmo. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Mas que bom que deu pelo telefone. É, tá, tá. Bem-vinda. Vou ler o que você escreveu para a gente começar? E aí te escuto também e a gente vai construindo juntas. Deixa eu compartilhar aqui a telinha
Até para as pessoas verem da onde que estão vindo essas coisas, gente. Esse é um Help ao vivo, então nós estamos trazendo lá do Help de dentro da comunidade alguns casos para a gente trabalhar e contribuir aqui de maneira ao vivo. Então, as pessoas vão mandando os seus desafios, pedidos de help, e a gente traz aqui. E a Thalita mandou esse help aqui, ó. Bom dia! Hoje eu vim pedir um help, uma orientação. Meu filho de 6 anos sempre estudou na escola Montessori e adorava. Agora que está começando com o letramento, tem ido para a escola chorando todos os dias. Diz que está difícil, que agora só trabalha. Já tive algumas reuniões com a escola e sei que ele fica super bem quando está lá. Na saída, não quer ir embora. Que o tempo dele é respeitado e que a professora direciona os trabalhos sem forçá-lo. Estou bem chateada com a situação. A última coisa que a gente quer é ver nosso filho triste chorando. Alguém já passou por essa experiência, ainda mais em escola Montessori? Alguma luz em como conduzir? E aí, querida, já tem uma semana que você colocou essa questão. Como estão as coisas? O que mais você quer trazer? Conta um pouquinho para gente. Tá, vamos lá. Como eu comentei, né, como eu coloquei, o Benício sempre estudou em escola Montessori, desde antes dos 3, e adorava, né? Para ele, vida prática e educação cósmica, ele ama e é super curioso, e adora e busca os bichos, enfim. Mas agora ele está no final da agrupada 2, né? Já fez 6 anos. Então, no segundo semestre, eles começam a direcionar mais na escola para as atividades de linguagem e matemática, exatamente para preparar para o fundamental. A escola, quando o B entrou, ainda não tinha o fundamental, mas agora já tem 2 anos que ela evoluiu para a agrupada 3, então vai até os 9 anos, que se eu não me engano é até a terceira série do fundamental. Às vezes eu confundo essas equivalências do tradicional, mas eu acho que é isso. E aí quando começou com essas atividades de letramento, que foi depois que ele voltou das férias, no segundo semestre, ele tem ido para a escola só chorando. Ele às vezes passa até bem pela manhã, mas aí na hora que a gente começa na rotina de preparar para ir para a escola, de banho, almoço e tal, ele às vezes começa a chorar já em casa, assim, já teve dia do pai ter que levar quase que, porque a gente não abriu mão, eu acho que a escola é um valor, né? E aí teve que levar, aí ele começou a aceitar, e aí quando eu levo é até pior. Aí que ele chora mais. E não era assim. Eu, às vezes, nem descia do carro, sabe? Ele abria a porta, a gente já despedia ali mesmo, e ele já ia super de boa, ele entrava muito tranquilo. E agora ele fica pedindo para a gente ficar ou pedindo para vir embora. É mais essa despedida que é difícil. Mas depois, outro dia, antes mesmo de eu chegar em casa, a professora já estava me mandando um áudio que ele já estava tudo super bem, que ele já estava na sala, que ele inclusive pediu para ela apresentar um trabalho para ele, um trabalho novo, um trabalho diferente. Eu não tinha nem chegado em casa ainda. E aí, na hora, igual eu falei, na hora de ir embora, ele tá alegre, ele tá bem, ele tá feliz, ele quer continuar brincando com os amigos. Porque a questão não é a escola, tá bem claro. Ele já expressou o que é, né? É a questão da mudança ali do direcionamento pro letramento, né? Sim. E aí Você ele ia falar fala, mais alguma coisa? não, acho que é isso. Você disse, e aí ele fala? Perdi. Desculpa, acho que eu E é que é falei. difícil, ele fala isso, que é difícil, que aí ele não consegue e que ele quer fazer as outras atividades que a professora, né, os outros E agora trabalhos. ele só trabalha, não era isso? Que ele Que só você trabalha, escreveu lá? porque no Montessori eles usam o termo trabalho, né? Trabalho. A atividade é trabalho. Então que agora ele só trabalha Uhum. e não brinca mais. E eu sei que não é, porque ele tem os horários de parque, eles têm os horários das aulas especializadas e tal. Isso não mudou na rotina da escola.
É E mais. foi a primeira experiência dele de alfabetização? Sim, ele tem 6, ele está começando a alfabetizar agora. Já teve alguma tentativa disso em outra situação? Em casa? Alguém já... E aí, no final do ano passado, na verdade, no meio do ano passado, eu comecei a conversar com a professora dele, porque observando ele e os colegas, os amigos aqui do condomínio que pareiam a idade com ele, eu percebi que ele tinha menos tempo de atenção, de esforço, de concentração. A gente faz algumas brincadeiras lá embaixo e assim, mesmo para colorir, para pintar, alguma coisa assim, ele começa ali e daí a pouco ele já dispersa. Ele é sanguíneo, então é do movimento, é de brincar e vai. E aí eu já tinha comentado isso com a escola. No segundo semestre elas trouxeram que realmente elas começaram a observar mais esse comportamento dele. No final do período passado, a gente fez uma avaliação com uma psicopedagoga e ela trouxe uma preocupação dele já estar apresentando um déficit de alfabetização, de letramento. Ele ainda tinha 5, mas pouco reconhecia a letra, o nome dele e tal. Que para a escola, de certa forma, era normal, porque eles respeitam muito o tempo da criança, do aflorar e tal. E aí, quando a gente voltou esse ano às aulas, ele até mudou de professora, e aí a gente começou a observar mais, então já tem uns 2 meses que ele está fazendo um reforço pedagógico também, mas tem que ser muito devagar, tem que ser muito lento, porque ele esquiva, ele tem um baixo limiar de frustração também, e fuga, muita fuga. E isso eu acho estranho, porque no Montessori era para ser exatamente o contrário, é o guia Então interno, é para a vamos criança falar. querer buscar. E aí, é isso que está me deixando muito agoniada, porque alguns profissionais me orientam a trocá-lo de escola e a trazê-lo para o tradicional, que ele precisa dessa rotina de seguir, de ter a turma, porque ele também, esse ano, ele é o mais velho, então ele não tem mais tanto aquela referência, ele tem alguns que são os mais velhos, Uhum. ele não tem tanta referência quanto antes da turma que era mais velha, que puxava, né? Uhum. Apesar que tem alunos da sala que já são alfabetizados mesmo, bem letrados, mas não são todos. Então eu fico nessa indecisão. Entendi. É bem, é bem desafiador, né? Que a gente tem uma expectativa, faz uma escolha, né? E tem algumas coisas na vida, gente, que são apostas, né, Thalita? Quando a gente escolhe uma escola, é uma aposta. A gente só vai saber, a gente Quando só a vai, tecnologia a gente que... só vai saber se deu certo depois que a criança está feliz ou sofrendo, não é? Uhum. Tem algumas coisas na nossa vida que são apostas, né? O que que eu queria te falar? Primeira coisa, que tem algumas. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro para todos é que eu estou falando de uma escola que eu não conheço, não sei nem o nome, tá, gente? Não sei, não tenho informações. As informações que eu tenho são essas aqui que nós estamos trabalhando aqui, tá? Poderia ter, mas não tem. Então, isso é uma coisa importante. O que me deixa muito livre para falar, e é bom, né? Porque a gente pode falar tranquilamente de experiências outras, inclusive, não só do que você está me trazendo aqui. Então, o que que eu queria trazer sobre isso? Uma escola ser montessoriana, o que que significa? Bom, se for uma escola verdadeiramente montessoriana, é que ela vai seguir o método deixado por Maria Montessori. Mas ainda assim, quando você lê um livro e quando você assiste o filme, o que que é melhor? Assistir o filme, eu prefiro. Quantos livros você leu e você viu o filme? Ah, uns 10, E talvez. qual que você preferiu o filme? Conta para mim o nome. Tá, entendi o seu ponto. De, porque no livro é a gente, é a nossa imaginação, é aquilo que é talvez o mais incrível para a gente. E às vezes no filme ali não. O filme é um
uma leitura possível daquele livro, de alguém. Então, quando a gente leu o livro, né? A gente leu todas as descrições. Alguém pode ter falado assim numa cena. Então ele sentiu um frio na barriga. Você nunca vai ver isso no filme. Mas no livro você leu, você sabe o que está acontecendo, você sabe o pensamento dele. E pensou. Mas então ele limpou a garganta e disse. Então você só vai ver ele e dizer. Você não sabe o que ele pensou no filme. Então o filme tem muito corte, recorte, interpretação de quem fez o filme. O filme é uma leitura possível do livro. Geralmente ela é diferente da que a gente fez no nosso cabeça. Então, a maioria das pessoas, né, leitores assíduos, não preferem o filme, tá? Preferem o livro, porque o livro é mais rico sempre do que o filme. Sempre, porque o filme é uma leitura possível daquele livro, né? Mas a que a gente fez é a nossa, é outra e tal. O livro é sempre mais rico. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque o método Montessori é uma proposta. Só que quando ele vai ser aplicado numa escola por uma educadora, ele está sendo entregue pelo filtro daquela pessoa, que tem suas limitações, seus traumas, seus defeitos, suas alegrias, suas bênçãos, seus talentos, suas habilidades. Se esta pessoa teve uma questão com letramento, isso pode refletir. Se esta pessoa vê a parte da alfabetização como algo, pronto, acabou a parte boa, agora tem que ter isso aqui, porque depois vai para o fundamental. Eu não estou afirmando que é, tá? Mas estou te trazendo aqui possibilidades. Esta pessoa acredita que está seguindo Montessori, está numa escola montessoriana, está fazendo tudo que manda os protocolos, mas na postura, na atitude dela, ela está trazendo um peso, por exemplo, para a parte do letramento. Por que que eu estou te falando isso? Porque Montessori fala até do preparo espiritual do professor, né? Então tem até uma questão aí. Esse é um ponto que eu quero te trazer. Segundo ponto, numa escola Montessori, não chega uma hora que apresenta as letras para as crianças. Isso já está acontecendo, ó, ó. Inclusive, hoje eu fiz um atendimento, 14 horas, que a gente falou da explosão da escrita. Você já ouviu falar nisso? Os períodos sensíveis também, entra Que aí? começa com quantos anos? Acho que Explosão 3. da escrita. Não sei. 4. Explosão da escrita é escrita espontânea por crianças entre 4 e 5 anos. Uhum. Então, quando você me diz que uma criança, né, tá lá com 6, agora tem que fazer o letramento, agora tem um foco mais no letramento, porque vai, já me dá vários questionamentos importantes. Então, não foi feito antes, agora começou e agora tem que ter uma intensidade maior, porque depois vai para lá. Porque Montessori, de fato, né, na profundidade, ela vai seguir o interesse da criança, né? Mas se a criança não tem interesse naquilo, ela vai despertar o interesse na criança. Então, é aqui que nós temos um ponto. Se eu não consigo despertar o interesse na criança, aí eu vou enfiar a goela abaixo, vai virar uma aversão. Entende, Thalita? Então, assim, e eu não estou falando que não seja bem intencionada a professora, ou que a escola não é Montessori completa. Não, eu estou falando que nós temos gaps, né? Como seres humanos. Se eu for viver o que Montessori colocou, com certeza vai passar pelo filtro da Isa. E às vezes não era exatamente o que ela propunha, em algum aspecto ou outro. Por quê? Porque é onde me pega. Por quê? Porque é onde. Então, talvez estejam acontecendo alguns gaps ali que a gente precisa entender. Essa questão, ele sempre foi realmente exposto às letras, incentivado. Desde o ano passado, ele já fazia pesquisa dos sons, né? Mas ele pouco evoluiu. Ele sempre ficava na pesquisa dos sons das vogais e muito pouco na escrita do nome dele.
né, no reconhecimento do nome dele. Ele ainda apresenta essa dificuldade. Então, acho que foi exatamente por isso, por ele conhecer pouquíssimas vogais, acho que ele terminou o primeiro semestre conhecendo, né, dominando a vogal P, B e T, só as três, só as três consoantes e as vogais. E, e ele não evolui, ele não desperta, ele não traz esse interesse principalmente pelo letramento, pela linguagem. Na matemática ele está buscando um pouco mais, mas essa evolução dele, digamos que é mais lenta, ele segura mais. E o resto da vida? Só para completar, o que me preocupa é porque ele esquiva, ele foge, ele não persiste, ele não continua, sabe? E ele senta e daqui a pouco ele já está fazendo de qualquer jeito. O que me remete a um trauma, foi por isso a minha pergunta de ele já tentou letrar de outra maneira? Você já tentou ensinar ele em casa? Porque isso poderia já ter tido um histórico que ele fala, não gosto disso, não sou bom nisso. Ele já, né? Certamente com o que você está trazendo, ele já admitiu, de alguma maneira, internalizou, eu não sou bom nisso. Isso aqui eu não consigo, né? Até por todo o histórico que você já está trazendo, né? E aí ele, isso aqui eu não quero. Mudar de professor poderia ser uma possibilidade? Sempre é, né? Sempre é, porque é um desafio mesmo. Às vezes pega alguma coisinha que é uma dificuldade daquela pessoa e com aquela criança não vai. Às vezes também sem querer, a própria educadora, né, o próprio professor, pega um ranço da criança sem querer, é inconsciente até. Tipo, esse aqui é aquele que tem dificuldade. Sabe, esses rótulos, essas coisas, e é inconsciente. Então, eu já fiz isso, tá? Já troquei o Petros de escola para sair da imagem que alguém colocou nele, aquela etiqueta, e que não conseguia ver ele de outro jeito. Ele já estava diferente em relação àquele ponto, mas eu via que a pessoa não avançou, não conseguiu atualizar a visão. Então, eu falei, é melhor começar uma relação do zero, que a pessoa não tem essa visão dele, e dar a chance dele mostrar que é, né, que consegue, que vai. Então, às vezes ajuda sim, né? E não quer dizer, gente, necessariamente sobre a competência da professora, tá? As relações são relações, né? Eu estou tomando bastante cuidado aqui, porque eu não sei de quem nós estamos falando, eu não conheço a escola, eu não conheço a educadora, então, né? Pode ser uma pessoa excelente, pode ser um educador incrível, né? E tal, mas nós estamos vendo que para esse menino, de alguma maneira, está precisando fazer algum ajuste, né? E como você já conversou, como você já avançou e não foi, então a troca pode ser sim indicada, né? A gente pode, às vezes, insistir, pode virar ainda uma questão mais, né, traumática, desafiadora. Tem uma coisa muito relevante, tá? Muito, que a gente precisa falar, que geralmente em Montessori é o que se faz. Antes de aprimorar e melhorar, a criança precisa passar pelo estágio de gostar e querer, né? Então, o que a gente vai fazer com as letras? Antes de aprimorar e melhorar, a criança vai gostar e querer. Então, não existe a possibilidade de eu avançar para aprimorar e melhorar sem antes dar check em gostar e querer. Porque se eu gosto e eu quero, o aprimorar e melhorar vem automático. Agora, se eu não gosto e se eu não quero, minha filha, aí é duro. Que aí eu fico empurrando o morto, entendeu? Aí não vai de jeito nenhum. Então, não adianta eu querer partir para o aprimorar e melhorar se eu não conseguir despertar nessa criança o gostar e o querer. E aí, o gostar e o querer, eu preciso colocar as letras com os interesses dele, né? Descobrir quais são os interesses dele e tal. Mas um pouquinho antes eu ia te perguntando, e o resto da vida? Por que eu estou perguntando isso, Thalita? Que às vezes, vamos supor que esse menino tenha, por alguma razão, mais inclinação para as exatas, tá? Como
como todos nós, das 7 inteligências, 9 inteligências múltiplas do Howard Gardner, né? Cada um de nós tem as suas facilidades. Eu sempre fui das letras e das biológicas, sempre. Exatas, não. Sempre tive essa clareza, né? Mas vamos supor que o seu menino seja das exatas, né? Por alguma razão ele já tem, então, uma inclinação para as exatas e, portanto, talvez algum desafio maior com as letras, né? E vamos supor que ele, e agora eu não estou afirmando também, porque nós estamos agora, né, numa exposição pública, eu não sei até que ponto você vai querer ir onde que eu vou falar, mas eu vou trazer para você ficar com isso. Se você quiser abrir, você abre, se você não quiser abrir, você guarda para você e leva, para depois você ver o que você faz com isso e a gente continua talvez de outra maneira, tá? Vamos supor que esse menino já não tem, então, uma inclinação para as letras, já das inclinação das exatas, e por alguma questão de consumo energético, crises de papai e de mamãe, se for papai e mamãe, crise conjugal, crise familiar, crise financeira, instabilidades, doenças importantes, lutos importantes, situações graves que possam estar acometendo o núcleo familiar, né? Crises conjugais, gente, sempre tem peso 10. Ah, tá tudo bem, financeiramente tá bem, tá tudo... Só tem essa questão que a gente tá numa crise, que a gente não tá bem, que a gente não sabe como vai resolver, que a gente não sabe. Só isso. Isso é tudo, né? Então, por isso que eu falei, nós estamos aqui em público, eu não sei até onde você vai querer ir com isso, talvez você não querer ir para lado nenhum e não precisa, tá? Mas eu tô te trazendo para você ter também uma avaliação mais ampla da questão, porque essas coisas roubam energia das crianças. A energia que era para estar toda disponível para o aprendizado, ela fica inconscientemente sugada em dúvidas. Será que eles vão se separar? Será que a culpa é minha? Será que tá tudo bem? Será que vai ter dinheiro? Será que nós estamos pobres? E é inconsciente, a criança nem sabe disso, né? E Isa, mas eu nunca brigo na frente dele. Não precisa. A criança tem antena, filha. Ela capta as coisas todas na energia. Não precisa ser na frente dele. Se for na frente, pior. Mas se não for, ele também capta, né? E eu posso te falar isso de vivência, tá? Eu tive lar bastante tumultuado, né? E sempre fui muito boa aluna, agora descobri a superdotação, então entendo também que tinha essa componente lá e tal, mas um momento da minha vida com 7 anos eu tive um bloqueio. Nem as redações que eu adorava escrever, que eu sempre escrevi, eu não conseguia mais fazer. E aí você leva a criança, revira do avesso, faz exame, faz acompanhamento, faz isso, faz aquilo, troca de escola, mas não resolve a causa raiz, né? Então eu queria trazer isso como algo para você olhar um pouquinho mais para o macro também. Talvez tenha algo além que precisa também, que talvez a fase da criança que começa a pedir um pouco mais de energia não aparece, é um convite para todo o sistema olhar para alguma coisa que também possa precisar ser resolvida. Faz sentido? Realmente eu vou precisar ampliar esse olhar, porque conjugal não, eu e meu marido não estamos, né, em um momento de crise, não, Tá tudo bem, que bom. tudo bem entre a gente. Financeiro também, já. Eu saí do emprego, mas foi em 23, e de lá para cá eu tenho trabalhado como autônoma, mas está dando super certo, tá tranquilo, então assim, não houve essa mudança agora. Uhum. Acho que nós vamos ter que ampliar mesmo e eu vou ter que observar melhor o que pode estar fora desse contexto dele impactando. Boa. Nesse caso, eliminada essa parte, eu diria para fazer a possível mudança, sabe? Avalia com bastante cuidado. Eu Isso. pensei em conversar na escola, porque tem uma outra professora da Agrupada 2, que ele também gosta muito dela, porque para esse ano já é uma professora nova. Uhum. E ano passado, esse ano já é uma outra professora. E Uhum. tem a Mari, que é uma outra professora que ele gosta muito. E aí eu pensei de conversar na escola, dele mudar
dele ir. Alguém até colocou no chat aqui, eu vi rapidinho, no reforço ele vai um pouco melhor, mas é mais lúdico, ela leva mais na brincadeira, Ah, né? O reforço é fora ali. E essa outra professora que eu gostaria que ele então fosse para a sala dela, ela me passa mais isso, sabe? De ter mais esse aham. traquejo de conduzir a criança. E se for só isso, Thalita, é o melhor dos cenários, tá? Maravilhoso, porque daí a hora que a gente achar alguém que fale o idioma da criança, que saiba trabalhar com sanguíneo, que faça mais pausas e não queira que ele tenha um período longo de concentração, resolve. E aí a gente ia testar nesse segundo semestre para ver, ou então, e aí ano que vem partir mesmo para uma escola mais tradicional. Se a troca com essa professora já resultar, talvez volte atrás na decisão de sair, né? Sim, Porque, então faça isso, faça essa conversa. Faça essa conversa e dê notícias para nós, para a gente saber se deu certo, se a troca foi, né, conseguiu fazer e como que ele está reagindo, porque se for isso, e se for só isso, maravilhoso, aí tá, vai resolver. E haja rápido, para que ele não vá criando esse distanciamento e essa aversão, né, do da mesma. estudo e da alfabetização. A gente acompanhou um caso em supervisão de um atendimento, né, que a mãe mandou até um vídeo da menina na hora de fazer tarefa. A menina já está totalmente avessa. Avessa, ela não quer saber da tarefa, ela não quer ler. E aí a mãe fala assim: então vamos, eu te ajudo. Eu leio uma parte, você lê outra parte. Vamos fazer, pode ser assim? Eu leio uma frase, você lê a outra? Tá, pode, tá bom, combinado. Aí a mãe lê. Aí agora é sua vez. Aí a menina não quer ler. Aí a mãe: não, mas nós combinamos, mas não sei o quê. Não, gente, é para ler. Fala assim: eu vou ler, então, se você não quer, porque ler é muito legal. Aí você lê, aí você mostra que tá uma delícia, aí você mostra que você arrepia, que você olha isso. Aí sabe o que aconteceu? Ela entrou, sabe aonde? Lê aqui para você ver onde que ela entrou. No buraco do coelho. Uau! É assim que a gente envolve uma criança na leitura, entendeu? É assim que a gente mostra para ela que é bom. Não é assim, ai, nós combinamos. Eu já li minha parte, agora lê a sua. Ah, você não vai fazer? Mas nós combinamos. A né? Mas não, afasta a criança de tudo. Afasta a criança da gente, afasta a criança da leitura, afasta a criança da alfabetização, afasta a criança, né? Então, volta duas casinhas, fica amigo de novo da criança e faz a criança ficar amigo das letras, faz a criança ficar amiga das coisas, que é o gostar e o querer, né? De novo, parte do interesse dele. O que que ele gosta? Ah, ele gosta de Minecraft. Então vamos pegar um textinho de Minecraft aqui, né? Vamos fazer alguma coisa linkada com o interesse dele. Ah, ele gosta da vida prática. Qual exercício? Vamos fazer um texto sobre isso, vamos escrever palavras sobre isso, vamos fazer, né? E a gente vai envolvendo a criança ali no idioma dela, mas em gostar e querer. Então, eu acho que se fizer esse ajuste fino aí, no contexto que você está me falando, descartadas outras hipóteses de possibilidades de ter ali, eu acho que vai muito bem. E avalia também, claro, as questões físicas, né? A audição, acho que você já deve ter feito, né? E tal, porque isso também é relevante, né? Não há nenhum comprometimento, não. Ótimo. É Então, visual. então eu acho que é método, assim, da pessoa, não da escola, né? Faz essa troca e dá notícia para nós. Pode deixar. Tô Tá sim. bom, querida? Obrigada, Imagina. coração. Um beijo grande. Deus te abençoe. Amém. Muito bom. Salazar, cadê você? Vem aqui, querida. Tudo bem? Opa, vê se foi aí o. Oi, Tudo oi, meu jóia? amor, que prazer. Acompanho você desde antes de ter minha filha. Uau, que coisa boa! E ela tem Estou que idade agora? emocionada, inclusive. Coisa boa, que bom! Graças a Deus, que bom! Desculpa, Imagina, que bom minha ter esse filha vai momento. fazer 6 anos. Minha Uau, filha vai fazer 6 anos. Eu não lembro, uma menina linda, maravilha. maravilhosa, inteligentíssima. Ela pega as coisas no ar, sabe? Mas ela tem um probleminha de comunicação.
Eu, Uhum. na verdade, eu sou fonoaudióloga, mas eu não pratico porque eu enveredei pelo lado da música. E Uhum. aí, desde sempre, a minha filha foi muito feliz, muito risonha. Desde que nasceu, era de olhinho fechado e rindo das minhas. Eu sou muito palhaça, né? Enfim. E aí, quando ela começou, sempre foi fácil de interagir, que logo eu coloquei, eu posterguei ao máximo ela de colégio, só aos 4 anos, mas eu sempre coloquei ela na natação, eu sempre brinquei, eu sou muito criativa desse negócio de, ai, vamos fazer xixi, ai, que linda! Assim como você falou de entrar no mundo dela, eu sempre entrei e ela é palhaça que nem eu. Eu acredito que ela seja sanguínea com melancólico. Não sei, o pai é colérico, mas nós trabalhamos há 10 anos terapia de casal. Eu sou sanguínea e melancólica também, eu acredito, não sei. Extremamente palhaça, feliz, mas eu sou muito chorona. Enfim, é, então, minha filha, quando ela começou, eu coloquei ela na aula, desde quando ela começou a falar, eu sentia um pouquinho de dificuldade, mas é normal, até os 3, 4 anos, né? Eu, como fono, me lembro disso. Só que Uhum. aí, quando ela começou, um pouquinho antes dela entrar no colégio, ela começou a travar um pouquinho mais. E no colégio, para adaptação, Montessori, tá? Eu coloquei no colégio Montessori, e aí, inspirado em você, claro. E aí, ela teve um pouquinho de dificuldade no início, porque ela vivia com a gente, ela nasceu em plena pandemia, ela, né, ficou muito comigo. A babá ficou morando aqui, que ela também é muito apegada à babá, a babá ama, louca, alucinada por ela. É, eu fico controlando, né? Enfim, não são duas mães mandando. E aí, o que que acontece? Ela já teve várias etapas dessa comunicação travada. Às vezes, ela já teve movimentos associados, já teve o kkkk, sabe? Vários. E ela faz fono há quase 2 anos e psicóloga há quase 2 anos. Porque a gente acreditava que era só uma questão de ansiedade, ela está entrando assim, no colégio, né, pela primeira vez aos 4 anos, ela não frequentou creche nem nada, apesar de fazer natação, balézinho e tal, enfim. E aí ela, daqui a pouco ela melhora do travado, muda, não é mais aquilo. Agora é, e eu vou fazer, e eu quero, e eu, amor, vamos tirar esse i, a fono, né? Sempre. Conclusão. A gente não acredita. Ela vai ter até uma sessão com a neuropediatra, neuropediatra, né? Para a gente ver, descartar alguma coisa de suspeitão de síndrome de Tourette, acho que não sei nem como é que se pronuncia, síndrome de Tourette, mas eu acho que é Uhum. muito pouco o que tem ali caracterizado dela, sabe? Muito pouco. E aí hoje ela está bem, se comunicando perfeitamente, ela só faz eu, tal, sabe? E eu espero, ela nunca oriento todo mundo para deixar ela falar, oriento todo mundo. No colégio ela começou a assim, chorar. Mamãe, eu quero falar e não consigo, me ajuda, eu fiquei super angustiada. E aí, imagina, né? Para uma mãe não conseguir ajudar. Não, filha, você fala normal, você fala lindo. E cada um tem seu tempo, você, o tempo vai continuar se comunicando legal. Se tu quiser esperar, meu amor, chega, eu não vou mais falar com você porque você não quer esperar. Enfim, isso está dando certo, ela está indo, está legal. Mas eu não sei se esse travado, eu não sei se essa coisa é de uma insegurança normal ou um pouquinho exacerbada da idade, da criança, da personalidade dela, não sei, ou se tem alguma síndrome, né, como a gente vai investigar. Eu só sei que ela, às vezes, eu até tinha colocado no grupo, às vezes ela fala, por exemplo, mamãe desenha muito bem, ela é proibida, ela não pega em celular, tela, a gente liga a televisão aqui em casa, muito raro, muito pouco. E aí ela pega, por exemplo, o seu desenho é mais bonito que o meu, de umas filhas, não tem comparação, eu tenho mais experiência que você. Aí, mamãe, não gostei desse desenho, aí apaga, não quer. E os desenhos são lindos, né? É, a idade dela, né? Uhum. Enfim, mãe, calma, você não gostou, vamos fazer de novo. Eu tento, né? E aí, por exemplo, ela começa, às vezes, ela é um pouco líder para determinadas pessoas, ela é líder, ela quer para outras, as mamãe, vão falar, mamãe fala, eu não vou conseguir, com medo de travar, né? Não vou conseguir perguntar o nome daquela tia, sabe? E aí a gente começa.
Ela começou recentemente assim, ai, mamãe, que saco fazer xixi. Ai, mamãe, que saco dormir. Ai, mamãe, que saco tomar banho. Ah, de novo a gente vai rezar. Ah, de novo. Começou tudo, eu digo, filha. Aí até hoje eu fiquei arrependida, mas eu falei assim, ô filha, você reclama de tudo, amor. A gente já sabe, todo dia é a mesma coisa. A gente acorda aqui no colégio, a gente escova o dentinho, a gente, tudo eu sempre mudo. Vamos virar sereia agora para tomar banho. Eu sempre consigo o que eu quero, o meu jeitinho lúdico. Mas ela sempre fica nessa, sabe? Por exemplo, fazer xixi, vamos fazer xixi, você vai nesse banheiro, eu vou voltar. Ai, que alívio, como é bom fazer xixi, nossa, tá tudo funcionando direito, nossa correndo. Eu tenho que fazer tudo isso. Aí, qual é a questão? Eu queria diante disso, eu sei que é muito rápido, né? Estou tentando resumir tudo, mas tentar ver com você o que que eu posso fazer para que ela entenda que são coisas normais, fisiológicas, fazer xixi, fazer cocô. É normal de higiene, manter higiene, tomar banho, manter tudo. Fora o que eu já faço, porque eu já faço o que você orienta, de tentar conectar. Eu não sei o que isso pode estar, assim, mostrando alguma coisa que eu não esteja conseguindo ver, né? Então, eu tenho um help mesmo, porque Me diz uma é, coisa. O pai é bravo? mas com ela é sabe? Muito raro, até porque eu fico pensando, é muito raro alguma coisa assim Não, de mas espera aí. personalidade dele é Ele, colérica, total. ele é bravo, mas É, com tá chato. ela Com não. ela não. Bora, minha paçoca. Não, com ela não. Mas ela vê ele sendo bravo. Não, muito raro. Com quem que ele é bravo? Não, eu já conheço ele há mais de 10 anos, né? E ele é Hum. colérico, e a gente trabalha temperamento em terapia, como eu falei, com a nossa religião, nós somos católicos praticantes. Então, a gente tem trabalhado isso. Ele presenciou algumas coisas quando ela tinha por volta de uns 4 anos. Ela presenciou alguns, algumas indisposições comigo, né? E aí, foi quando a gente intensivou com escola, com tudo, mas tudo se resolveu. Hoje está na E paz. Uma desde coisa. quando ela começou a gaguejar? Foi na mesma época? Não, ela já vinha um pouquinho antes. Ela piorou nessa época, mas ela já vinha um pouquinho antes, sabe? Sabe por Mesmo que que eu com estou essa. perguntando isso? Porque a gente acha que porque a gente está em terapia e na igreja e tudo, então tá tudo certo. Então a gente tem que achar a mesma questão da criança. Mas a gente está na terapia e na igreja, em tudo, para ficar certo, porque não está tudo certo, né? E o que eu percebo, e aí, claro, ixi, será que ela caiu, gente? Meu Deus. Vou ter que dar o recado, então, deixar gravado para ela, porque nosso tempo já se foi. Bruna, querida, vai ter que ficar para a próxima conversa nossa. Eu vou deixar aqui a continuação do que eu ia falar para Salazar, gente. Quando você vê, né, um colérico, tentando talvez se segurar, se conter, se controlar, né, e ver o que vai deixar sair, como vai deixar sair, talvez o que acontece com a criança é exatamente essa expressão do que está acontecendo no sistema. Vocês conseguem acompanhar o que eu estou falando? Deixa eu olhar vocês. Deixa eu olhar todo mundo que está aqui de câmera aberta. Vocês conseguem acompanhar o que eu estou falando? Às vezes a gente tem um sistema que está. Eu não estou nem falando em lealdade, Claudinha. Eu estou falando assim: às vezes a gente tem um sistema que está consciente, que está buscando, que está percebendo suas questões e que está buscando tratar. Opa, ela voltou. Vamos ver. Oi, querida. Vê se foi. Abriu? Oi, amor, perdão. Toda Oi. vez cai.
Eu sou nova aqui, eu levantei a mão assim, só que era para botar a mãozinha, não sabia, enfim. Boa. Ó, eu estava dizendo o seguinte: às vezes a gente é um sistema que está tentando ficar bem. Vocês estão em terapia há tantos anos, vocês estão juntos e estão bem, e tá tudo bem, tá? Não estou dizendo que não tá. Só que o que eu estou querendo dizer é que às vezes o movimento que vocês estão fazendo, né, é de se segurar. Sabe assim, eu me seguro para não falar o que eu queria falar, eu me seguro para não deixar sair essa raiva que eu queria deixar, porque eu já sei que não pode, porque eu já sei que não pode. Mas fica todo mundo meio que dando uma segurada, ou então eu dou uma olhada assim para ele se segurar, sabe? E o que ela expressa com a fala, porque o que que é a fala, né? É a expressão livre de quem a gente é, quem tem vez, quem tem voz, quem está seguro, quem está bem, quem está autêntico. A voz é muito a nossa autenticidade, né? E veja, você é fono, então para ela, né, para você a voz é algo, né? Então, às vezes, de tudo que você me falou, e de novo, agora vai ser algo meio rápido, como você mesma colocou, né? Ali da gente trazer uma possibilidade, mas a sensação que eu tenho é que ela está expressando algo do sistema no sentido assim de não está sendo fluido. A gente está conseguindo, mas a gente está se segurando para conseguir. Sabe? A gente está se controlando. E é difícil entender o que eu estou falando. Por quê? Porque às vezes, até a gente conseguir a fluidez, a gente passa por essa fase de se segurar mesmo. Sabe? Até a gente conseguir funcionar diferente de fato. Às vezes tem um período que é uma coisa de segurar-se, até que a gente chega num nível de consciência diferente e que a gente não precisa mais fazer esforço para funcionar desse jeito, né? Mas talvez o que ela está representando é isso, é essa falta dessa fluidez das coisas acontecerem. Então, eu olharia um pouco para tudo isso, né? E um pouco, um outro pouco, uma outra somazinha é se é, se a questão da fala, como é a tua área de estudo, não ganhou um foco tão grande que vire fonte de atenção. Eu também olharia para isso. Porque como vai pulando de uma coisa para outra, isso pode estar gerando uma certa atenção ali da sua parte, porque você tem essa. Então, peraí, não tá normal. Ih, agora tem isso. Ai, agora tem essa questão. Ih, agora começou isso. Ih, nós temos que tratar isso. Ih, nós temos que olhar para isso. Ih, nós temos. Então, vira ali uma questão. Nesse caso, essa segunda parte, o que eu gosto de fazer quando eu tenho essa suspeita? Deixar assim, 90 dias sem tocar no assunto. Se ela. Se ela fizer qualquer coisa assim, não vamos entrar no assunto. Deixa para ver o que acontece quando eu não alimento aquilo com nenhuma atenção. Se eu notar, mas aí eu tenho que fazer uma observação minuciosa mesmo. Posso até fazer meus registros para. Se eu perceber que vai diminuindo, né, saindo a intensidade, eu posso ter também uma pista sobre isso. Opa, tinha ali um ganho secundário de atenção, de foco, de. Então, eu diminuo a intensidade disso, né? Às vezes eu reparo também se a criança vai fazer. Ô, mamãe, viu que eu falei i? Ô, mamãe, viu que eu tô. Às vezes a criança começa, você não viu que eu fiz isso? Aí eu confirmo que, puxa, tinha mesmo um ganho de atenção ali naquilo, naquele evento, naquela coisa. Então, eu olharia e observaria nesse sentido também para ver o que que acontece quando eu tiro o foco e a entrega de atenção nesse lugar. Porque o que você está me trazendo não é tão sério, não é tão grave, não acho que tem uma síndrome, é algo leve, né? Então, tira toda a atenção, vamos ver o que acontece? Tira toda a nutrição, porque a atenção nutre comportamentos, né? Vamos ver o que sobra? Se sobra. Às vezes não sobra. Então, 60 a 90 dias, sabe? Tentando tirar completamente o foco disso e ver o que sobra. Se sobra. Eu faria eu iria por essa linha, já que não é uma coisa que está grave, né? Já que não é uma coisa que está
tão a ponto de preocupar e de tipo, porque tem algumas coisas que estão graves que eu não posso tirar a atenção por 90 dias, né? Não é. A gente, é como eu estou falando, a gente nem toca no assunto aqui. É todo mundo bem instruído, os pais, os avós dela, todo mundo bem instruído. Ninguém toca no assunto, espera pacientemente ela falar, sabe, tudo. Tanto é, ela está numa fase, acho que é a melhor fase, de só é, pensar um pouquinho, leva uns 3, 4 segundos para começar a falar. E realmente, o que me deixa assim, intrigada é isso de ela, por exemplo, ela sabe fazer tudo. Ela come sozinha, ela se veste sozinha, inclusive ela quer, vou fazer surpresa, deixa eu escolher minha roupa, deixa eu me vestir só. Eu deixo tranquilamente, mas na maioria das vezes eu, mãe, bota o sapato, mamãe, aí eu sinto essa, como é que eu posso dizer, essa carência, não sei, né, essa insegurança. E aí eu como você sempre fala da conexão, às vezes não é, porque ela quer se conectar e tudo. E eu faço, às vezes, não, você não quer dançar balé tem que tacar um ponto, então você tem que ter mesmo, para poder a mão ficar forte, para você fazer os passos de balé, né? Aí essa coisa de, ai, de novo fazer xixi no banheiro, ai, de novo tomar banho, ai, sabe, essa coisa de dia a dia. Porque da fala mesmo, a gente não comenta nada. E aqui em casa, realmente, a gente está, graças a Deus, numa fase maravilhosa, que ela fuma, tá com o pai, tá com a amiga, tá com a gente, a gente faz sempre programações juntos e tal. Mas é isso que me intriga, porque eu não sei se é uma coisa que ficou lá dos 3 anos, alguma coisa assim, no subconsciente, ou se realmente é alguma síndrome que está ali, por mais que seja uma coisa muito leve, mas tem alguma coisinha ali, sabe, de movimentos repetitivos, que o pai tem, inclusive, às vezes eu vejo ele mexeu o olho, mas eu nem comento sobre isso, sabe? Tá vendo? E A essa coisa sensação, eu fui a pergunta no pai. Você viu que eu fui a pergunta no pai? Eu tenho uma sensação que o pai se segura. Tenho uma sensação que o pai mas se isso com segura. certeza, porque, Mas que mas ele isso com se certeza, segura para aguentar assim o tranco no sistema. E ela está representando isso. E agora você me fala isso. Eu olharia aí, tá? Eu olharia aí. Olha com olhos de ver, observa bem. Porque para mas fica passando, mim. porque, na verdade, ele está também em tratamento, em terapia, em processo de uma transição, de Uhum. desenvolvimento, de ser pai, de ser, Acho que entendeu? tem uma energia Existe alguma coisa que forte eu possa aí. fazer para tentar essa coisa aí? Isso, gene fortíssimo, tudo, mas tudo Uhum. muito controlado. É, eu acho que ela E o tá, que você falou é muito pertinente. sabe, se segura. Eu acho que ela não tá segura para se Eu posso fazer colocar. Eu acho que alguma ela coisa. fica preocupada com o que vai ser a reação, se ela falar o que que vai acontecer. É, eu olharia para isso. Mas a gente precisa encerrar, querida, mesmo. Eu gostaria de falar mais em outro Ah, meu momento, amor. Muito inclusive. obrigada. Que bom que eu consegui falar alguma coisa. Mas Que bom. eu acho que Não esqueça o tem. Salazar, viu? Tá bom, amada. Eu adorei você. A gente vai conversar mais. Obrigada, Vamos, meu amor. vamos Se Deus avançando, porque quiser. tem coisas, né? Tem coisas para a gente entender disso aí. Outra coisa que eu Se vou você puder me fazer, ajudar, pegar do Metafísica da Saúde, essa questão de voz, de fala, porque vai ter alguma coisa ali para nós também, viu? Vou te mandar. Vou mandar no grupo depois. A gente vai avançando juntas nisso, obrigada, querida. viu? Beijo, Muito Deus te obrigada. Boa abençoe sorte com muito. sua família aí. Você está lá vendo Obrigada. ela forte, viu? O nome Obrigada. dela é Kel. Kel. Kel, Minha querida, guerreirinha Kel. maravilhosa. Um beijo, querida. Fica com Deus. Obrigada. Muito bom, gente. Amores, deixa eu ver vocês. Vamos tirar nossa fotinha? Boa. Vamos nós. Tão bom ver vocês e ver as carinhas. A gente tem se falado e tem gente nova e tem a conversa tem se estendido nesse grupo e é gostoso ver as carinhas, bom demais. E tem gente antiga que eu adoro que estejam sempre aqui, que delícia, que bom. E tem até filho, gente. Olha o Gustavo aí, lindão. Cresceu, hein, cara? Da última vez para agora já mudou. E faz pouco tempo.
Que legal, que coisa boa. Vamos nós? Sorriam, gente. Vou lá. 1, 2, 3 e. Eita, quase, 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 quase. Amores, não posso ir embora sem falar do nosso encontro presencial. Se a gente tem alguém aqui que ainda não está no grupo para saber mais informações sobre o evento presencial, entra, que amanhã nós vamos ter um encontro especificamente para falar disso. E vai ser incrível. Então, assim, se você está em cima do muro, se você acha que não vai poder ir, mas quer lá dar uma espiada, olhar, ver como é que. Entra, entra porque vai ser incrível. E de repente tem algo sobrenatural aí para você, né? Te chamando, fazendo as coisas darem certo. Você sabe que quando é para ser, dá certo, né, gente? Então, bora! Entra no grupo, tá lá o link e a gente vai se encontrar e vai ser incrível. Eu tive no lugar lá no espaço hoje e eu estou muito feliz porque eu não tinha ido lá ainda e eu amei e tá muito especial. Então, assim, vai ser incrível. A gente vai fazer os 3 caminhos da reconexão. A reconexão com a gente mesmo, a reconexão com a nossa família e a reconexão com o propósito, né? Então vai ser incrível. Ó a Mércia aí também bem acompanhada. Ê, coisa boa! É isso, meus amores. Ó a Gabriela também. Olha, gente, que beleza! Maravilha! Deus abençoe, gente. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.